Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui novamente com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo fantástico da disciplina de Educação Física. Vamos verificar qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 24. O nosso objeto de conhecimento é lutas do mundo e o detalhamento, história da luta no mundo, origem, história e benefícios. E aí, estão curiosos para saber como se originou as lutas? Então, vem comigo. Muito bem, alunos, e nós iniciamos aqui a nossa aula nesse cenário incrível. Vocês sabem me dizer que local é esse? Observem aí cada cantinho desse cenário. Para quem não sabe, esse aqui é o Coliseu. No Coliseu, para quem não conhece, era um local, antigamente, onde ocorriam grandes combates. E falando em combate, observem os nossos personagens. Interessante, não é mesmo? Vocês sabem quem são eles? Eu ouvi gladiadores. Quem falou gladiadores é isso mesmo. Nesse tempo, o Coliseu era palco de grandes combates e de muito derramamento de sangue. Tudo porque, quando esses gladiadores entravam em cena, a luta só acabava, o combate só acabava quando um deles chegava a óbito, ou seja, morria. Não somente combate entre homens contra homens, como também de homens contra animais ferozes. Desde esse tempo, a gente já consegue perceber a presença da luta na história da humanidade. Mas esse fato ainda não é o início e nem a origem das lutas na nossa sociedade. Mas antes de contar um pouco mais detalhado para vocês a história das lutas, vamos para a sua definição. Mas espera um pouquinho, antes de a gente definir, pelo que está ocorrendo aqui ao meu lado, já dá para vocês imaginarem o que seria a luta? Nós temos aí duas pessoas que estão se enfrentando, né, com o quê? Com o uso de armas. Uma espada, um escudo de proteção, tem um capacete. E aí? Já dá para a gente saber mais a definição, mais ou menos, do que seria a luta? Acredito que sim. Mas vamos lá ver algumas definições? Então, nesse momento, eu venho trazendo para vocês, primeiramente, o significado, né, da palavra luta. Luta vem do latim lucta, que representa, né, que significa o combate de dois atletas corpo a corpo e sem armas. Mas nós temos uma outra definição, ação de combater com armas ou sem elas. Essa definição cabe melhor ali para os nossos personagens, não é mesmo? Outra definição é que luta é o combate com ou sem armas entre pessoas ou grupos, ocasionando aí uma disputa. Então, a gente já sabe que, no contexto geral, luta é o combate entre duas pessoas, que podem fazer uso de armas ou não, como foi o caso dos nossos personagens, que estavam ali, né, com o escudo, o capacete e a espada, tá certo? Vamos ver aí mais algumas informações sobre a luta? Então, observem. A luta é uma competição física entre dois competidores, e às vezes até mais, tá? Há uma grande variedade de estilos com diferentes regras, tanto nos estilos tradicionais históricos, quanto nos estilos modernos. A luta, depois do atletismo, é o esporte mais antigo de que se tem conhecimento e que se pratica ininterruptamente ao longo dos séculos de maneira
competitiva. Então, para nós entendermos um pouco mais da luta, né, dessa história, dessa evolução, eu convido vocês a fazer um passeio pelo nosso Museu da Luta, tá certo? Antes de mostrar para vocês alguns quadros e esculturas, eu quero dizer a vocês que a luta, ela faz parte da humanidade desde lá do início da sua história, com o homem primitivo. E daí passou por várias civilizações, como a civilização babilônica, egípcia, japonesa, chinesa, entre várias outras, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho dessa origem, a gente começa falando ali da pré-história. Então, já observem o seguinte quadro. Vamos lá? Muito bem. Olha aqui, o que vocês estão vendo nesse quadro? Nós temos algumas pinturas rupestres, é isso mesmo. Então, a luta tem a sua origem ali no instinto de sobrevivência, né? Ou seja, a partir da necessidade que os homens primitivos tinham de sobreviver. Mas de que forma? Se defendendo de outras pessoas, de outros homens, dos animais ferozes e defendendo ali a região onde ele morava, tá? Então, essas pinturas rupestres, elas nos mostram que desde aquele tempo a luta já fazia parte do cotidiano dessas pessoas. E essa luta acontecia da forma mais primitiva, que era o combate corpo a corpo, né, que era essencial aí para que eles garantissem a sua caça, né, e a proteção dos seus territórios e recursos. Então, nessa imagem, nesse quadro, vocês conseguem perceber aí a luta dos homens primitivos contra os animais ferozes. Ou eles estavam se protegendo desses animais, ou eles estavam caçando, né, aí para o seu alimento. Certo? Mas isso foi lá na pré-história. Com o passar do tempo, a luta ela foi entrando aí em diferentes contextos, né? Ela passou de ser apenas uma ação de proteção, mas também passou a fazer parte de cultos às divindades, tem a questão filosófica, mas aqui para o tempo moderno nós temos aí a luta como atividade física, dentre outros contextos que ela está inserida, tá certo? Então, mais uma vez, tudo começou na pré-história. Andando um pouquinho na história, eu chego com vocês lá na Grécia Antiga. Observem aqui esse quadro. Então, na Grécia Antiga, a gente sabe que ela é o berço aí de várias práticas corporais, inclusive a luta. E a luta faz parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 708 a.C. Então, desde lá, nós já temos essa prática corporal presente ali no mundo competitivo, tá? Esses combates corpo a corpo integravam as modalidades disputadas em honra a Zeus na Olímpia. Entre as lutas praticadas nos Jogos Olímpicos antigos estavam o pali, o pigme e o pancrácio, que são 3 lutas muito presentes naquele tempo e que eram realizadas ali no momento de competição. Então, no período da Grécia Antiga, né, esses lutadores, tem uma curiosidade aí, já anota essa curiosidade, eles lutavam nus, banhados de óleo, e a intenção deles era o quê? Combater esse oponente e derrotá-lo. Só que essas 3 lutas que eu citei para vocês ocorriam de formas diferentes. Vamos ver cada uma delas? Então, começando prestem atenção, aqui na nossa imagem, pelo pali. Observem aí a imagem. O pali consistia na luta sem golpes diretos, como, por exemplo, os socos e pontapés. Nesse estilo de luta, não existia socos e pontapés, tá? Os atletas, eles utilizavam técnicas de medida de força, como o agarramento dos membros superiores e inferiores, com o objetivo de levar o adversário ao chão.
A submissão do oponente consistia em fazê-lo tocar os ombros no chão e, com isso, perder a luta. Tá? Então, nesse pali, nesse estilo de luta lá da Grécia Antiga, não existia questão de socos e chutes, e sim de agarramento. Você agarrava o seu oponente e tentava derrubá-lo no chão, fazendo com que ele encostasse, né, um dos seus membros. Então, esse é o pali. Outra luta muito característica da Grécia Antiga foi o pigme. Vamos observar o pigme? Olhando para essa imagem, dá para vocês associarem alguma luta já existente aqui nos dias de hoje? Eu acredito que sim. Observem aí que eles estão fazendo um sinal de soco, né? Os dois. E qual é das lutas, das artes marciais que tem aí a presença do soco? Nós temos o boxe, tá? Então, o pigme, ele consistia no pugilato, isto é, luta com os punhos, semelhante ao boxe atual. O pugilato é uma das práticas mais antigas de luta. Entre os gregos, ela está associada ao mito de Teseu, que matou o Minotauro na ilha de Creta. Então, nesse tempo, a gente já consegue observar aí as ações, né, de soco entre os oponentes. Tá certo? Então, aqui a gente já pode dizer que o pigme já é um retrato do pugilato atual, ou seja, do boxe atual. Certo? Bom, além do pali, do pigme, nós temos outro que é bem mais conhecido e bem mais falado desse tempo da Grécia Antiga, que é o pancrácio. E o pancrácio também está relacionado com a luta livre, tá? Então, o pancrácio, nessa época, era considerada uma luta muito violenta. Por quê? Ocorriam aí todas as ações: socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, torções, derrubadas, cabeçadas, dentre outras ações e movimentos. Então, era uma luta bem livre, como vocês podem observar aqui nessa escultura. Certo? Então, deu para perceber a diferença entre essas três lutas? Então, desde aquele tempo, né, cada luta já tinha aí as suas próprias características. O pali estava voltado mais à questão do agarramento, né, e a intenção de derrubar o seu oponente no chão. O pigme, mais relacionado a soco, ao pugilato, e o pancrácio está mais relacionado à luta livre, onde se podia fazer tudo: soco, joelhada, torção, derrubada, cabeçada, dentre outros. Por isso que era considerada a luta mais violenta da época, certo? Muito bem, então tudo isso ocorreu ali na Grécia Antiga. Prosseguindo um pouco mais na nossa história, nós vamos chegar lá em Roma. Vocês até viram ali a presença dos gladiadores, né? Então, nesse período aqui, a luta mais característica dessa época é justamente a luta entre os gladiadores, como eu falei para vocês. Luta entre homens contra homens ou luta contra homens, homens contra animais ferozes, tá? Os gladiadores eram escravos de terras conquistadas e que participavam de torneios de luta que serviam de entretenimento para os imperadores de Roma. Que entretenimento esquisito, né? Vocês não concordam? As pessoas, elas se aglomeravam lá no Coliseu para assistir essas lutas. E como eu disse a vocês, essas lutas só acabavam quando um dos gladiadores ou dos animais que estavam ali no momento de combate, quando eles iam a óbito. Então, era bastante derramamento de sangue, né? Eu não sei vocês, mas eu não acho que isso é uma forma de entretenimento, não é mesmo? Muito bem. Prosseguindo um pouco mais na história, a gente sai de Roma e chega lá na Idade Média, nas lutas medievais. Aqui, olhando essa imagem, a gente lembra muito ali daqueles filmes que retratam muito bem as lutas que existiam nessa época. Uma dessas lutas é especificamente a justa, né? A justa é um desporto da época
que contava com a disputa de 2 cavaleiros com armaduras montados em cavalos. Então, num determinado momento, quando eles recebiam o sinal, esses cavaleiros iam montados em seus cavalos e levavam uma lança ou uma espada no intuito de quê? De machucar o seu oponente. Então, nessa época, os lutadores eles usavam espadas, escudos, elmos, armaduras e o corpo para se defender desses ataques, tá? E a justa é uma das lutas mais presentes nesse tempo, certo? Bem interessante, não é mesmo? Só que aí a luta, né, foi se transformando e ganhando cada vez mais espaço, saindo daquele contexto de proteção, de ataque ao seu adversário, né, e passou a entrar aí em outros contextos. Tanto é que chegou, né, nos dias atuais. Aí eu quero contar para vocês, na verdade, a presença dessas lutas, tanto no mundo ocidental quanto no oriental. Vamos ver? Muito bem. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho das lutas orientais. Como eu falei para vocês, a luta está presente ali na civilização da China, japonesa, dentre outros, tá? Então, essas lutas orientais, elas são tanto para a defesa da nação, quanto para do próprio praticante. E há presença de princípios e honra e respeito em cada uma dessas lutas. E aí eu quero demonstrar para vocês alguns exemplos de lutas. Observem aí. O primeiro que eu venho mostrando para vocês é o Kung Fu. Kung Fu, na verdade, né? Também chamado de Wushu, que significa a arte da guerra. O Kung Fu ele é originário da China e nasceu da necessidade de sobrevivência dos antepassados na luta contra animais ferozes e contra inimigos. O Kung Fu está dividido em vários estilos e a maioria dos seus estilos imita o movimento dos animais. A próxima luta é o Karatê. O Karatê vem da palavra japonesa que significa mãos vazias. Consiste no ataque e defesa pessoal, que inclui diversas técnicas executadas com as mãos desarmadas. Observem aí o vídeo. Deu para perceber? Muito bem. A próxima luta que eu apresento para vocês é o Judô. O Judô foi criado em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. Para criar essa arte marcial, ele reuniu alguns elementos de outras artes marciais ancestrais e pouco depois de ser criado, o Judô foi oficializado no Japão. E hoje a gente consegue ver aí a presença do Judô, do Karatê e do Kung Fu em várias competições espalhadas pelo mundo, não é mesmo? Muito bem. Prosseguindo, agora eu quero falar para vocês sobre as lutas ocidentais. As lutas ocidentais se referem às lutas mais modernas, como o boxe, o kickboxe, capoeira, dentre outros. É comum o uso de alguns instrumentos e roupas diferenciadas. Então, as lutas ocidentais já fazem mais parte aqui da nossa realidade. Vamos conhecer algumas delas? Começando pelo nosso querido boxe. Observem aí. No boxe, os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. Qualquer golpe efetuado abaixo da cintura já não caracteriza aí como boxe, tá bom? Observem mais um pouquinho. Muito bem, observem aí como os lutadores eles se desviam aí dos ataques, né? Próxima luta é o kickboxing. Esse esporte de combate, ele é baseado em chutes e socos, como vocês estão vendo. Observem aí as suas vestimentas, né? São bem diferenciadas das demais lutas também. Diferente do boxe,
Nesse estilo de luta, pode-se utilizar os pés e as mãos. Essa luta é a capoeira. Ela é uma manifestação cultural afro-brasileira que envolve elementos de dança, arte marcial, música, jogo e religiosidade. O surgimento da expressão foi protagonizado pelos negros escravizados como forma de resistência à opressão dos senhores e da preservação de suas identidades culturais. Bem interessante, não é mesmo? Muito bem, alunos, então vocês conseguiram aí conhecer um pouquinho tanto das lutas orientais quanto das lutas ocidentais. E vocês devem estar se perguntando, professora, mas qual a importância de nós aprendermos, né, e conhecermos a história das lutas? Observem a seguir. Então, o primeiro dos benefícios que vocês vão ter é o quê? É aprender a história e tradições de várias nações. Vocês viram aí que eu apresentei lutas de origem chinesa, de origem japonesa. Nós temos as lutas que são genuinamente brasileiras. Então, as lutas elas vão fazer com que você conheça essas histórias e tradições. Além disso, elas vão trabalhar a questão dos valores éticos e morais, da disciplina, da honra, dentre outros valores, do respeito, tá certo? Além disso, irá desenvolver habilidades motoras, exercitar e estimular o raciocínio. Sério, quando você está ali no momento de combate, dependendo da luta, né, você precisa racionalizar aí as melhores estratégias para você vencer o seu oponente. Você vai ter mais facilidade para articular essas estratégias e vai desenvolver e trabalhar o seu movimento corporal. E não é só isso não, tá? As lutas, ela oferece vários benefícios aos seus praticantes. Observem aqui, as lutas, elas proporcionam benefícios tanto no aspecto social, no aspecto físico e nos aspectos psicológico e emocional, tá certo? Então, vamos ver aí o que a luta proporciona para cada um desses praticantes em relação a esses aspectos. Vamos lá? Bom, no aspecto físico, nós teremos benefícios como aumento da flexibilidade. A gente sabe que quando nós vamos treinar ali qualquer tipo de luta, nós precisamos preparar o nosso corpo. Além do aumento da flexibilidade, nós vamos ter um controle do nosso peso corporal, a melhoria da nossa postura, o aumento da força e resistência, o desenvolvimento do nosso equilíbrio, né? Aumento da velocidade e agilidade no nosso movimento corporal, também tem a melhora do condicionamento físico. Tudo isso relacionado aos benefícios físicos, tá? Além disso, nós vamos desenvolver a nossa coordenação motora. Vocês observaram ali no vídeo que muitas lutas, elas exigem aí o movimento tanto dos membros superiores quanto inferiores. Outro benefício é a redução dos riscos de doenças cardiovasculares e a melhoria da respiração e capacidade pulmonar. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês os benefícios psicológicos e emocionais. Então, nós temos aí, primeiramente, o aumento da disciplina e do autocontrole, melhoria na nossa autoconfiança, redução do estresse e da ansiedade. A gente sabe que quando a gente coloca essa luta, né, começa a praticar essa luta como atividade física, como atividade de lazer, ela vai ajudar a gente aí na redução desse estresse e dessa ansiedade. Vai desenvolver a nossa concentração. Por quê? Quando você está aprendendo ali os golpes, o que você precisa? Concentrar no movimento, em cada parte desse movimento, tá? Além disso, nós teremos o estímulo à resiliência e superação dos desafios. Quando nós estamos ali praticando uma luta, nem sempre a gente aprende tudo de uma vez, não é mesmo? Então, nós vamos ter que ter o quê?
paciência, né, para aprender cada movimento e evoluir, né, nesse esporte, nessa luta, com o passar dos nossos treinos, tá certo? Outros benefícios que eu quero apresentar para vocês são os benefícios sociais. Vamos ver que benefícios são esses? Observem. Primeiro benefício social é que você passa a respeitar as regras que a luta exige, assim também como o respeito ao próximo. Não é porque a gente está ali numa luta, né, que vai envolver ali o combate, o entrosamento corporal, que te dá direito de desrespeitar o seu oponente, tá certo? Então, dentro do mundo das lutas, o respeito é muito trabalhado, tá certo? Outro benefício social está relacionado ao espírito de equipe e cooperação. Normalmente, quando você participa de uma competição de luta, né, você vai em equipe. E por mais que a luta seja um esporte, seja uma prática corporal individualizada, quando nós temos uma equipe que nos dá aquele suporte, né, tanto lutadores quanto técnico, a gente trabalha aí a questão do espírito de equipe e de cooperação, tá certo? Prosseguindo, outro benefício é a promoção da inclusão e socialização. Nós sabemos que todos nós somos seres sociáveis, né? A gente foi criado para se desenvolver aí na sociedade, para socializar com as outras pessoas que compõem a sociedade. E a luta é uma das formas que ocorre aí a questão da socialização, onde você vai, conhece outras pessoas, conhece outras realidades, conhece outras histórias, tá certo? E como a pessoa chegou ali, né, para praticar a luta e como ela vai transformando essa pessoa no decorrer da sua prática. Próximo benefício social é a redução da violência por meio da educação esportiva. Então, como um dos benefícios sociais, a luta, a prática das lutas, de forma correta e consciente, reduz a questão da violência. Primeiro porque a luta não significa briga, tá? São duas ações completamente diferentes. Enquanto a luta ela está relacionada a regras, a respeito, disciplina, jogo limpo, né? As brigas, elas estão relacionadas ao quê? À violência. E a violência nada tem a ver aí com as lutas ou as artes marciais, tá certo? Então, o importante é que a gente saiba que as lutas, assim como a ginástica, a dança e os esportes, ela é importante para que a gente receba aí todos esses benefícios, né? Que a gente adquira todos esses benefícios. Tanto os sociais, relacionados à questão da socialização, quanto dos benefícios físicos e dos psicológicos emocionais. Então, deu para perceber que a luta é mais uma forma de você se exercitar? E aí eu lanço para vocês. Que tal vocês conhecerem uma luta diferente da que você já está acostumada a ver? Normalmente a gente tem lutas que são mais vistas, né? Tanto na questão da competição, quanto na questão da vivência nas comunidades, né? Nas academias. Nós temos aí o judô, o muay thai, o boxe, que são lutas que são mais desenvolvidas. Mas eu convido vocês a fazer uma experiência de pesquisar sobre uma das lutas que vocês viram aqui, a mais diferenciada possível, e que você possa aprender com ela, né? Além de saber desses benefícios, de aprender um pouco da sua história e por que ela passou a existir naquela época, certo? Muito bem, alunos, nós finalizamos a nossa aula de lutas por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.